A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Débora Reis. Eu estou aqui mais uma vez, né, irmãos, como de costume, levar uma palavra para vocês, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de exortação, correção, mas é uma palavra de entendimento, é uma palavra ao qual nós temos que nos posicionar, nos policiar em questão do pecado, em questão das coisas da carne, em questão das coisas de Deus, tá? Porque Deus me mostrou em revelação que tem pessoas que não tá cuidando da casa, não tá zelando da casa de Deus como deveria zelar. E quando Deus fala que não está cuidando da casa dele, não está zelando conforme ele quer, as consequências vêm, irmão. E Deus me deu uma palavra muito forte aqui, mas muito forte mesmo, uma revelação profunda da palavra, que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel 2, que fala sobre o juízo, irmãos. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar de um homem chamado Eli, né? Tá no contexto de Ana. Eu vou falar de um homem chamado Eli, que este homem simplesmente era um juiz em Israel, era um sacerdote e tomava conta da casa do Senhor, né? E então 2 vezes ao ano tinha o quê? Um sacrifício que eles faziam lá no templo, né? Em adoração a Deus, né? A um sacrifício a Deus, né? E Eli era um homem que ele não tinha, ele conhecia os preceitos bíblicos, né? Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha 2 filhos chamados Rofni e Rofinéias. Eram 2 homens sem compostura, cresceu dentro do evangelho, cresceu ouvindo o pai falando da palavra de Deus, porém não obedeceu. E quem não obedece à voz do Senhor tem uma consequência gravíssima, irmãos, porque a palavra de Deus própria fala: é melhor você não conhecer as Escrituras do que conhecer e não obedecer. Então eu digo para os irmãos aqui, eu vou até colocar o meu óculos, porque eu não enxergo sem o óculos. Irmãos, isso aqui que eu vou ler é uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Tem pastores, tem pregadores que não estão zelando da casa do Senhor, não está tendo autoridade dentro da sua casa com os teus filhos, não está tendo autoridade na igreja, está virando bagunça. E Deus vai usar profeta, Deus me diz que vai usar um profeta e vai envergonhar. O profeta vai escancarar o pecado na cara. Depois não diga, irmãos, que Deus não avisou. Não diga, irmãos, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Ele exorta quem ele ama, mas ele, se tratando da casa de Deus, irmãos, Deus, ele ira de uma forma tão grande que não, a Bíblia diz que nós não aguentamos a ira de Deus, do tanto que ela é pesada. Eu quero ver, eu estou com a Bíblia aberta, mas eu vou falar com vocês pregando, porque eu já conheço o contexto, tá, irmãos? Eu já conheço o contexto. Então eu vou falar uma coisa muito séria para os irmãos aqui. Deus levantou o jovem Samuel. O jovem Samuel era filho de Ana, né? A Bíblia diz que ele era um menino que logo cedo Deus já começou a usar a Samuel dentro do templo. Porque Deus tinha uma promessa, porque através do choro de Ana, da angústia de Ana, né, das aflições de Ana, né, através do voto de Ana, Deus honrou Ana. Ou seja, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, irmãos, ele trabalha só através de propósito. Eu não sei o que você pede a Deus, eu não sei qual é a sua aflição, a sua dor, o seu choro, a sua petição, mas Deus, ele só trabalha em cima de propósito, tá? Propósito. Então eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Irmãos queridos e amados,
Samuel, mesmo sendo jovem, ministrava a palavra perante o Senhor vestido com éfode de linho. E a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica, que era a veste usada sobre o éfode. Porque quem usava a túnica na época era só os grandes, tá, irmãos? E a trazia de ano em ano quando subia com o seu marido para oferecer como de costume o sacrifício anual. Agora eu vou chegar no contexto que eu quero. Rofni e Rofinéias, olha o juízo. Mas Eli já era muito velho e ouviu tudo que os seus filhos faziam a toda Israel e como deixavam as muitas mulheres que se ajuntavam à porta do tabernáculo do testemunho. O que Rofni e Rofinéias fazia? Eles roubavam a casa do Senhor, eles roubavam o sacrifício ao qual Ana, o seu marido e os demais levavam todos os anos à casa do Senhor. Eles roubavam tudo que eles podiam, eles afanavam, eles colocavam a mão onde não era para colocar. Tá me entendendo, querido, onde eu quero chegar? Não coloque a sua mão, não se contamina. Os olhos, a Bíblia diz que os olhos contaminam o resto do corpo. Já fui falado aqui várias vezes nessa passagem. Já falei isso várias vezes aqui. Que se a pessoa quer, ela fica leprosa de uma questão de segundos. Basta ela olhar aquilo que não interessa olhar os olhos dela. Ela tem que ter conduta, postura. Tá? Ela tem que ter temor a Deus. Temor a Deus, irmãos, é uma palavra muito forte, mas para muitos se torna um fardo. Ter temor a Deus. Muitos não têm temor a Deus. Acha que Deus passa pano na sujeira. Deus não. Ele vem, arranca a sujeira e dá o castigo merecido que o ser humano merece, devidamente. Então, Rofni e Rofinéias. Quem era Eli? Eli era o juiz, sacerdote. Mas, presta atenção, irmãos, mas ele não tinha autoridade. Você quer coisa pior do que você ver os seus filhos fazendo coisas erradas, se prostituindo na porta do tabernáculo, saindo com mulheres prostitutas na porta da casa de Deus, ficavam flertando com mulheres. Irmãos, Rofni e Rofinéia eram dois sem vergonhas, cara de pau na presença de Deus, porque eles foi crescendo vendo o evangelho. Eles não poderiam dizer que não foi criado no evangelho, porque o pai deles, o juiz Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele explicou tudo, ele pregou a palavra. Porém, irmãos, o mal de Eli foi não ter falado, não ter, rédea curta, ali, autoridade. Porque Deus deu autoridade a Eli, só que Eli não usou de autoridade com os filhos. Ele viu os filhos roubando, ele viu os filhos pecando, ele viu os filhos fornicando na porta do templo. Você quer coisa pior do que acabar o culto da igreja e jovens, mulheres ou homens ficarem flertando na porta da igreja? Acaba a benção ali. A minha mãe dizia, minha mãe é uma mulher muito sábia, missionária, pregadora da palavra, hoje está com 82 anos, é muito lúcida. Ela disse para mim, quando Deus usar um vaso para falar com você, minha filha, acabou o culto, espirra, ou seja, vai embora. Não fica na porta da igreja, porque se você emprestar sua boca pro diabo, nem que seja 5 minutos, você perde a sua bênção. Ou seja, eles faziam pior do que isso, eles ficavam flertando com mulheres na porta do templo, tá aqui, E terá isto por sinal, o que acontecera no 34, aos teus 2 filhos, Rofni e Rofinéia, ambos morrerão num dia só. A consequência é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, você que está fazendo coisa errada, achando que Deus não está vendo, irmão, para com isso. Para enquanto você pode. Para enquanto há tempo, porque você já está no rumo de Deus, da justiça de Deus. A Bíblia, quando mandou... Olha, irmãos, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Não sei se vai pegar com o meu celular. Olha lá, O juízo foi riscado até com caneta, o que Deus mandou eu falar. O juízo de Deus, a justiça de Deus. E o 23, e lhes disse, por que fazei essas coisas? Porque eu ouço de todo este povo o vosso mal proceder.
Ou seja, os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes, eram Rofni e Rofinéias. Podemos perguntar por que o Senhor não matou estes dois sacerdotes como ele matou Nadab e Abiú? A resposta é: o Senhor, naquele tempo de Moisés, estava morando em poder no acampamento, mas na época de Eli, ele se tinha retirado devido à apostasia de Israel. Há uma grande diferença entre um fio elétrico quando está eletrificado e quando não está. Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que ouço, que fazeis pecar o povo do Senhor. Ao 25, irmãos, olha que interessante o 25. Se pecar o homem contra o homem, os juízes o julgarão, os juízes da terra. Ou seja, se você fizer mal para outra pessoa, dar um tiro, ou se você caçar uma contenda, uma confusão, alguma coisa do tipo, tá? O juiz vai resolver, o juiz da terra. Mas quando se trata de julgar, né, da julgação do Senhor, mas se alguém pecar contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas eles não ouvirão a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos, nossa, mas tem pessoas que devem pensar: nossa, mas Deus, ele é tão assim que ele quer matar. Ele mata, irmãos, ele mata. Porque a casa do Senhor, as ordens, as coisas do Senhor é com ordem e decência. Por isso que eu acabei de dizer: conhecereis a palavra e as palavras vos libertará. Irmão, se você não quer compromisso com Deus, sai fora. Não fique em cima do muro. Quem fica em cima do muro é gato. Se você ficar em cima do muro, ou seja, você já escolheu aonde você quer ficar, do lado de Satanás. Porque quem agrada Satanás é inimigo de Deus. Não tem como, irmãos. É como eu postei um vídeo ontem de um louvor, ao qual Deus mandou que eu me acalentasse pessoas, e Deus falou próprio para mim. Tem pessoas que ele está dentro da igreja, mas na casa dele, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar, que eu não mando recado não, eu já pago um preço árduo dentro da minha casa. Adoro um Zezé de Camargo, adoro um sertanejo, adoro uma pisadinha, adoro um forró, adoro um funk, adoro um rap. Estou falando que Deus está mandando eu falar. E chega na igreja, você quer pagar de bom moço, boa moça? Dentro da sua casa você põe shortinho, você põe topinho, e dentro da igreja você quer colocar saia, blusa até a manga e quer louvar o Senhor. Você acha que Deus vai receber seu louvor, amada? Meu amado, você acha que Deus é o quê? Nós temos que tomar vergonha na nossa cara e ter compostura. Nós temos que ser o que a gente é dentro da nossa casa, nós temos que ser na igreja também, irmãos. Nós não podemos ser hipócrita. Então eu vou falar uma coisa muito séria aqui para os irmãos, muito séria mesmo. Cuidado, irmãos, com o que vocês andam fazendo. Porque aqui, o jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. Ele serviu no tabernáculo e a palavra do Senhor era muito estima naqueles dias. Não havia visão manifesta, irmãos. Não havia. E aconteceu um dia que, estando Eli deitado em seu aposento, quando seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Ou seja, Eli já estava cego fisicamente e espiritualmente. As lamparinas estavam acesas nas casas deles, né? Porque naquela época não tinha energia elétrica. Mas ele já estava cego, irmãos, no espiritual. E ainda não havia apagado a lâmpada de Deus no templo do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. E o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. E ele achava, irmãos, ele não tinha entendimento. Ele foi muito novo para a presença de Deus. E ele, quando ele ouvia a voz de Deus, ele não teve discernimento. Ele foi para o quarto de Eli, que era só ele e Eli que moravam lá no tabernáculo, no fundo do tabernáculo. E ele dizia assim: eis-me aqui, você me chamaste? E ele disse: eu não, volta a deitar-te. E voltou a deitar. 5 vezes Jesus chamou a Samuel. E quando Jesus mais uma vez chamou a Samuel, o Senhor chamou, pois, pela 3ª vez, pois ele levantou-se a Eli, dizendo: eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli entendeu que esta era a voz que chamava o jovem, era do Senhor. Agora o Senhor se revelará a Israel por um menino.
que eu falei para vocês, irmãos? Deus vai começar a usar o pequeno para confundir aqueles que acham que é grande. Porque Eli era um juiz sacerdote, irmãos, da casa do Senhor. Ele tomava conta da casa do Senhor. Porém, ele não tinha autoridade sobre os filhos. Ele não tinha autoridade sobre a casa de Deus. Então, irmãos, quando você não tem autoridade nenhuma em nada, Deus te dá a chance e você não executa aquilo que Deus manda você executar. Eu tô com dó dos meus filhos, tadinho dos meus filhos, é só um pecado, eles são homem, é coisa de homem mesmo. Eu fico imaginando ele falando, isso é coisa de homem, meus filhos correr atrás de mulher na porta da igreja, isso é coisa de homem, isso é um pecado mortal, que leva o ser humano à ruína. Dentro das igrejas tá fedendo o pecado, diz o Senhor. Tá fedendo, tá chegando nas narinas de Deus como carniça. E eu falo para você nesta manhã, ladrão de Deus não prospera. Você que está roubando a tesouraria da igreja, você que está passando a mão, está afanando as coisas de Deus dentro da casa de Deus, eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. Esse vídeo vai chegar em pastores. Deus está mandando falar com gente grande, que não é gente pequena não. Deus vai usar você pequeno, como usou a Samuel para corrigir a Eli, o grande. O que se acha grande, mas não tinha autoridade nenhuma. Foi como eu falei, os grandes que acham que vai ter autoridade, Deus vai levantar o pequeno, vai colocar ele no altar, vai falar para ele aquilo que o grande deve ouvir e mandar ele tomar vergonha na cara no sentido da palavra, exortando dentro da palavra, que fora dela é ignorância da carne. E quando Deus fizer isso, irmãos, o grande vai pegar a sua biblinha e vai espirrar da igreja. Ele não vai aceitar. Porque crente que tá, há muito tempo na igreja, ele gosta de ouvir só aquilo que para massagear o ego dele. Deus vai levantar muitos pequenos para confundir os grandes. Vocês vão ver coisas tremendas na internet. Você vai ver jovens subindo no altar, coisa que vocês nunca viram. Quem é esse? Nunca ouvi falar. Ele veio da onde? Quem que é ele? Tava escondidinho dentro da igreja. Só que na casa dele ele estava buscando, adorando, orando, jejuando, comendo Bíblia. Porque quando você faz isso, você pode estar escondidinho onde você for. Deus te acha, te levanta e coloca você em cima do altar para quebrar a empáfia de muitos. Cuidado com o espírito da pombagira. Você que está dentro da igreja e está fornicando. Você que é filho de pastor. Você que é filha de missionário, filho de pastora. Cuidado com o que você anda fazendo. Porque Deus matou Rofini e Rofinéias num dia só. Ou seja, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Por conta da Arca da Aliança. Os israelitas perderam a batalha e Jesus foi na espada. Matou os 2. A espada. E no 5, capítulo 4, versículo 5. E aconteceu que quando veio a arca do concerto do Senhor a Arraial, todo o povo de Israel gritou em tão grande voz, júbilo, que a terra tremeu. E quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, disseram com voz grande, júbilo é esta no acampamento dos hebreus? E souberam da arca da aliança, tinha vindo ao acampamento. E os filisteus tiveram medo, porque diziam, veio Deus ao acampamento. E disseram, ai de nós, porque tal coisas sucedeu antes. Aí no 8, ai de nós, quem nos livrará das mãos deste Deus forte? Estes são os deuses que feriram o Egito em todas as pragas do deserto. Irmãos, eu falo para você sem medo de errar. Deus, ele não tarda em irar-se, a Bíblia fala. Ele não tarda em irar-se. Ele ira sim, quando ele vê que o pecado está fedendo. Quando se trata da casa de Deus, eu já falei para você, não quer compromisso? Saia, vai para outro lugar, vai para outra religião. Mas quer ficar na casa de Deus? Se comporte como tal. Não se comporte como um leviano. Se comporte como um verdadeiro servo, uma serva de Deus que tem temor a Deus. Irmãos, eu estou falando o que Deus está mandando eu falar nessa manhã. Porque eu estava de joelhos dobrados, orando, pedindo para Deus, e Deus me deu essa palavra. Mandando eu falar sobre juízo. O juízo vai chegar nas igrejas grandes, irmãos. Eu falo sem medo de errar. Já postei outros vídeos aqui. E tem pessoas que Deus diz que não dão crédito para mim. Não estão dando crédito para o que eu estou falando. Irmãos, não está dando crédito para o que eu estou falando. Não está.
E Deus mais uma vez está mandando eu falar. E eu não levo nada, não guardo nada, porque já paguei muito preço com a boca fechada. Hoje eu não pago mais preço, irmãos. Não vou pagar preço mais. Eu tenho N problemas para resolver dentro e fora da minha casa. Não tenho que ficar pagando preço por crente desordenado, desconcertado, que não quer nada com Deus, que está brincando ou escondendo atrás da palavra. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu vou falar uma coisa que Deus está mandando eu falar aqui agora, que Deus me deu uma revelação. Kleber Lucas, cantor Kleber Lucas. Kleber Lucas se levantou contra Silas Malafaia e o pastor André Valadão. Por quê? Porque diz que vai processá-los à justiça por defamação, por calúnia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho no meu CD, no meu celular, louvores de Kleber Lucas no começo da conversão, no começo do ministério, quando ele dividia o ministério com a Ludmila Febres e outros cantores do ministério. Eles eram um grupo. Irmãos, não quero saber o que Kleber Lucas faz. Não quero saber do pecado de Kleber Lucas. Eu quero pregar o evangelho. Se Kleber Lucas conhece o evangelho e não obedece, ele vai ter as consequências que ele merecido. Não tem que ficar Silas Malafaia, não tem que ficar André Valadão, não tem que ficar inúmeros pregadores por aí, Sara Shiva, todo mundo numa fofoca dos infernos. Eu vejo entrevista de pessoas só metendo a boca em pessoas. Irmãos, Deus não quer saber disso não. Deus quer saber que você pega a sua palavra. Ah, fulano, você tá... vamos agendar para você vir dar uma entrevista aqui? Vamos. Deus, me dá uma palavra. Você tá em rede nacional, você tá em rádio. Tem pessoas ouvindo do outro lado. É a mesma coisa de eu estar falando aqui e você estar ouvindo aí. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, tenha compostura, vocês que acham que é grande. Vocês estão cheios de defeitos. Para de querer tirar a trava dos olhos dos outros, deixa ele pecar do jeito que ele quer. A consequência dele vai vir como veio para Rofini e Rofinéias, filho de Eli. O sumo sacerdote, o juiz que não teve autoridade. Tá uma fofoca no mundo gospel tão grande. Vocês sabiam, irmão, da festa da GK? Vocês conhecem quem é a famosa GK? Que a festa dela custou 8 milhões de reais. 8 milhões de reais faz uma falta para quem tá passando fome? Nas grandes periferias, das pequenas e grandes cidades, dos municípios pequenos, no sertão nordestino, onde as pessoas é escassa, tem que ficar bebendo água suja de poço. Tem que ficar bebendo a água que a vaca bebe lá. E aí, irmão? Nos grandes sertão nordestino, onde os coitados dos nordestinos, os nortistas estão escassos lá, estão esquecidos, só são lembrados quando é época de eleição. Falo mesmo, sem medo de errar, sem demagogia. Eu falo com toda a autoridade do céu que foi dada para minha vida. Então para, irmão, larga a mão de ser hipócrita. Você que é conhecedor da palavra, você que se diz famoso, você vai pro inferno, você e a sua famosidade. Voltando ao contexto da GK, sabia que lá na GK tinha pessoas, irmão, que se diz evangélico? Você sabia que a festa da GK é uma festa de orgia? Aonde deita 2, 3 casal para fazer suruba, para fazer coisas erradas? Você sabia disso, irmãos? Ah, mas, meu Deus, mas irmã, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está mandando eu falar. Eu sou rasgada. Eu sou rasgada. Olha quanta prostituição, olha quanto dinheiro gasto. Eles são artistas, eles não podiam pegar esse dinheiro e investir em caminhões de cestas básicas e distribuir nas grandes periferias. Olha quanta gente passando fome. Esperando até o Lula em janeiro dar uma posição para eles, tirar eles da miséria, da escassez. Olha quanto que está o alimento nos mercados. As frutas, os legumes estão pela hora da morte. Como que um pai de família que tem 5, 6 filhos consegue manter uma família com salário mínimo? Toma vergonha na cara vocês, toma vergonha na cara. Esse vídeo aí tinha que chegar aonde tinha que chegar. Vai pro inferno sim. Aquela GK com aquela cara toda de botox deformada, deformou o nariz, deformou as maçãs do rosto, o queixo, daqui a pouco vai ficar com a cara de Beuzebu. Do tanto que põe plástica, do tanto que põe silicone.
Que é isso, irmãos? Vamos tomar vergonha na cara? Ah, eu não sou crente, mas eu senti de abençoar. Você está fazendo um bem para a sociedade e para você mesmo. É menos um pecado nas suas costas. GK vai para o inferno, irmãos. Ela já tá com os 2 pés no inferno. E quem tá acompanhando ela, que a festa é de muitos, viu, irmão? Vai muita gente famosa. Vai se extrapolar. Porque lá é uma orgia sem tamanha. Lá é coisas terríveis. É droga rolando, é de tudo. É de tudo. Eu falo sem medo de errar. Eu falo na cara. Eu não mando recado. Vai pagar o preço aqui, ó. Do juízo. Tá me entendendo, amado? Onde eu quero chegar? E mais uma coisa para finalizar. Sofia, minha filha, vem aqui, por favor. Sofia. Faz um favor aqui, minha filha, em nome de Jesus. Mostra a mamãe aí. Isso, pode deixar assim. Mostra a mamãe aqui, irmãos. Dá uma olhadinha aqui nas minhas vestimentas. Eu me sinto uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu quero falar pra você que não gosta das minhas pregações, não gosta das minhas correções e quer usar minha roupa como desculpinha pra não se consertar, se converta. Deus tá te dando chance pra você se converter nesta manhã. Para de pegar no meu pé, nas minhas vestimentas, para. Porque quem tem que achar ou não aqui dentro da minha casa é Deus e meu esposo. Então, ó, parou por aqui. Parou por aqui. Essa conversa fiada parou por aqui. Ou eu vou ter que tomar sérias atitudes drásticas. Porque eu não sou, irmão. Eu sou de cajado, autoridade e correção. Deus me levantou. Eu sou assim. Deus não está preocupado nem um pouco com a minha vestimenta. Eu sou assim. Eu não estou nua. Não estou pelada. E eu vou falar para você. Vai cuidar da sua vida espiritual, que tá um lixo, porque Deus me mostra na transparência e na clareza que pessoas que quer condenar o outro e quer criticar o outro, porque diz uma moça ontem assim, ai, porque irmãos, eu ganho roupas, tanto roupas usadas, quanto roupas seminovas, quanto roupas caras, para ministrar a palavra. Quando vocês veem com um sapato de luxo da Arezzo, quando você fez eu veio com um sapato importado, quando você veio com uma roupa mais chique, fazendo meus vídeos, minhas pregações, é da loja do Alisson. É da loja de um menino maravilhoso que me veste e me calça. Por isso que ele tem o muito. Ele tem assim para esbanjar. Por quê? Porque ele faz o que está dentro do coração dele. Ele me veste, ele me calça, ele me patrocina. Não é pra mim ficar fazendo propaganda da loja dele, não. Ele me patrocina porque Deus tocou no coração dele pra me abençoar. Ontem mesmo eu ganhei uma bolsa linda de couro dele da Arezzo. Eu tenho várias bolsas lindas. Tenho Carmen Stephens, tenho Betty Jolie. Tenho várias bolsas de marca, irmãos. Várias. Deus me presenteou uma Bíblia de quase R$300. Uma Bíblia linda de estudo, ao qual eu queria uma capa de couro da internet. Deus me presenteou, me deu. Me deu, meu esposo me deu, na época. Tá, irmãos? Ele me deu, foi suado, ralado, ele me deu. Foi o primeiro presente que eu ganhei quando Deus me levantou. Então eu vou falar pra você, você que tá preocupado muito com a minha roupa, se preocupa com a sua vida espiritual. Porque você tá mal das pernas, hein? Deus tá me mostrando aqui que tem prostitutas. Vestida quando prostitutas falam como prostitutas, você pode não cobrar para sair com homem, mas você tá saindo com um homem que não é seu. Você não passa de uma mulher samaritana, que o homem Deus chegou até ela na beira do poço pedindo água, desde-me água de beber, e ela se revelou. Cadê o seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Você tem 5. Eu tive 5 e nenhum foi meu. Você se deita com um homem que não é seu. O homem também, eu vou falar para homem aqui, você se deita com mulher que não é sua. Você fornica, você paquera dentro da igreja. Vocês têm que ter mais compostura. Vocês têm que tomar vergonha na cara e parar de perseguição. Porque esse canal aqui, eu ajoelhei hoje de manhã e já falei com Deus. E eu falei para Deus tratar. E Deus vai tratar com cada um que está mandando mensagem e se levantando contra a minha vida. Porque vocês não me conhecem. Deus falou pra mim, usou um servo da Bahia, uma mulher pastora, pastora Márcia da Bahia, que veio fazer projeto aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Falou pra mim: ei filha, todo gigante que se levantar contra a sua vida não vai ficar nenhum de pé. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você, aquele que se levantar contra a minha vida, ele vai perder tempo, porque ele vai ficar aí como um dominó, como uma jaca podre.
como uma jaca mole, uma jaca madura. Cuidado, não se levanta com quem você não conhece. Você não sabe a intimidade que eu tenho com Deus. Você não sabe o que eu tenho com Deus. Você não sabe a postura que eu tenho com Deus. Quem tem que falar comigo é Deus. E até agora Deus não falou foi nada. Deus está se agradando da minha conduta. É o que eu ouço dentro dos ministérios onde eu vou, que pessoas nunca me viram. Que eu tenho o privilégio do pregador sair do altar e vir falar comigo onde eu estou sentada. É um privilégio para mim. Sempre foi assim, sempre vai ser. Porque Deus sonda meu coração. E meu coração está voltado para as coisas de Deus. E esse canal aqui, não tenta se levantar contra o meu canal não, que você vai perder seu tempo. Porque Deus falou que tem almas que vai ser salva no meu canal. Que Ele vai transformar, libertar, limpar e levantar. Tá? Toma muito cuidado com o que você fala a partir de hoje sobre o meu canal. Cuidado. Porque ó, a Bíblia diz que a mente do ser humano é perversa. Você pode não escrever, mas você vê meu vídeo e você pensa. Você fala mal. Deus me mostra, irmãos. Eu tenho visão. Deus me mostra, Deus passa a revelação para mim do Espírito Santo. Se Deus passa a revelação para mim do Espírito Santo dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, imagine com você que está aí do outro lado. Tá? Então tá dado o recado. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. É isso, irmãos, que eu tinha para falar. Tá bom? Deus que te abençoa, fique na paz do Senhor. Era isso mesmo que eu tinha que passar. Deus está mandando falar em juízo. Eu não levo nada para casa. Rofini e Rofinéias flertava, fornicava e roubava a casa do Senhor. Então, irmãos, fica ciente do que você está fazendo dentro da igreja. Se você acha que você está certo. Porque lá em Provérbios 21:2 fala: o homem acha que é reto o que ele faz a seus próprios olhos, mas Deus sonda o coração. Ou seja, Deus está sondando o que você está fazendo. Não adianta, irmão, que ninguém esconde nada de Deus. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor.